Essa é Hamburgo, uma das mais dinâmicas e cosmopolitas cidades da Alemanha. E apesar de ser um dos maiores portos do mundo, Hamburgo está distante cerca de 100 quilômetros do Mar do Norte, mas nas margens do rio Elba, um importante corredor que atravessa boa parte da Europa. E essa tradição portuária vem de séculos. Hamburgo começou a sua história no século IX, quando o imperador Carlos Magno mandou construir um castelo chamado Hammaburg para defender a região e ajudar na cristianização do norte da Europa. O nome Hamburgo vem dessa fortificação. E lá no século XIII, Hamburgo se juntou à Liga Hanseática, uma poderosa aliança de cidades mercantes do norte da Europa. Isso transformou a cidade em um centro comercial estratégico, conectando o Mar Báltico ao Mar do Norte. O espírito comercial da cidade nasceu aqui e dura até hoje. E esse passado ligado ao rio Elba e ao comércio no norte da Europa que ajudaram a moldar essa metrópole que visitamos hoje. Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha, também é conhecida por sua qualidade de vida, arquitetura moderna e diversidade cultural. Também é símbolo de resiliência, por ter renascido mais de uma vez ao longo da história. Vem comigo conhecer essa que já foi uma das cidades mais perigosas da Europa, onde os Beatles começaram a tocar e que também possui um lado B que nem todo mundo conhece. E eu começo o meu roteiro aqui em Hamburgo, na Monkenbergerstraße, que é a avenida que conecta a estação central de trens, bem ali atrás, a Hauptbahnhof, até a Rathaus, que é a prefeitura aqui de Hamburgo. E essa é uma das ruas mais conhecidas aqui de Hamburgo, mais famosas, porque tem muitas lojas de marca, tem muitos shoppings, é a rua principal da cidade, então isso aqui está sempre muito cheio. Ontem, quando eu cheguei aqui na cidade, isso aqui estava lotado, mal dava para andar nessas calçadas. Agora de manhã, bem cedo, né, por volta das 10 da manhã, tá bem mais tranquilo, ou seja, dá para andar tranquilamente. Mas ontem, à tarde, isso aqui, minha gente, parecia um formigueiro. E hoje é dia 2 de março de 2025, agora por volta das 10 da manhã, a gente está com temperaturas de menos 1 grau. Para quem sempre pergunta quando os vídeos são gravados, eu sempre coloco uma tarde no começo de cada vídeo, mas deixando isso mais claro para vocês, hoje é dia 2 de março de 2025. E aí chegamos aqui na Rathaus, que é a prefeitura de Hamburgo, nesse prédio lindíssimo. E uma coisa bem interessante de se observar é que, gente, todas as prefeituras de cidades alemãs são prédios lindíssimos. Esse aqui me lembra bastante também a Rathaus de Munique, muito parecida, e lembra um pouco também a de Bruxelas, mas aí já é na Bélgica. E esse prédio foi construído entre 1886 a 1897 e é a terceira prefeitura daqui de Hamburgo. As outras foram parcialmente destruídas durante as guerras e durante incêndios. E essa aqui é a terceira e realmente é a mais bonita de todas.
A entrada no salão principal da prefeitura é gratuita, mas para visitar os outros salões é preciso contratar um tour. Não deixe também de conhecer o pátio central da Rathaus. Dá para acessar gratuitamente pela rua, através de uma das entradas laterais. A parte externa deste prédio já é um espetáculo à parte. Ele é um excelente exemplo da arquitetura neorrenascentista, com uma fachada cheia de detalhes e essa torre central com 112 metros de altura. A Rathaus abriga o Senado de Hamburgo, que é como se fosse o governo estadual, e o parlamento da cidade. Como Hamburgo é uma cidade-estado, a sua prefeitura funciona tanto como sede do governo municipal quanto do estadual. A construção tem mais de 600 salas, é mais do que o Palácio de Buckingham em Londres, e dizem que muitas salas são secretas e outras nunca foram descobertas, pois foram escondidas atrás de paredes alguns anos depois da inauguração da Rathaus. É um lugar cheio de mistérios. E olha só, pertinho da Rathaus fica o Lago Auster, bem aqui. É um lago artificial aqui em Hamburgo e existem muitos passeios de barco que percorrem esse lago. Essa aqui é a primeira parte dele, tá? Ali, depois daquela ponte onde está passando agora o trem, tem uma parte imensa do Lago Auster e tem esses passeios de barco que percorrem todo o lago. Hoje não vai ter passeio de barco porque está muito frio, não há condições de enfrentar um barco para fazer passeio, mas fica a dica para vocês vindo em Hamburgo, é um passeio bem legal que vocês podem fazer aqui. Aqui atrás de mim, o que restou da Catedral de São Nicolau, uma das mais importantes igrejas daqui de Hamburgo. Ela foi parcialmente destruída durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, mas a torre dela escapou. A torre e os sinos escaparam. E hoje é o Memorial de São Nicolau, um dos pontos turísticos mais importantes daqui de Hamburgo. E toda essa parte que eu estou caminhando aqui era o interior da igreja. Algumas paredes continuaram de pé, como a gente pode ver aqui. Aqui na lateral também, esses arcos enormes, olha só. Aqui também. E ao fundo a torre, que é uma imagem muito impressionante de resistência e de resiliência, né? Esse bombardeio aconteceu em 1943, durante a Operação Gomorra, e isso é o que restou da igreja de São Nicolau e hoje no Memorial de São Nicolau. Assim, uma visita muito impressionante aqui em Hamburgo. E dá para subir na torre, tem um elevador que faz a viagem, não precisa subir por escadas, e tem um museu que funciona aqui no subsolo. Custa 6 euros e eu vou visitar agora.
Bom, vamos lá. Acabei de sair do museu agora. A vista, a visita na torre é legal, sim. A vista não é das melhores porque tem muitas barreiras, né? Tem muitas obstruções, então a gente não consegue ter uma vista muito panorâmica. O museu também é bacana, mas se você tiver pouco tempo aqui em Hamburgo, pode passar direto e economizar os seus 6 euros. Bom, saindo agora aqui da igreja, eu vou até a Speicherstadt, que é aqui perto, um lugar que eu queria muito conhecer aqui em Hamburgo faz um bom tempo. E a história é a seguinte: como Hamburgo surgiu como uma cidade portuária muito importante, conectando o rio Elba, que percorre boa parte do interior da Europa, ao Mar do Norte, a cidade se desenvolveu a partir desse porto e hoje ainda é um dos mais importantes portos da Europa. E isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim é Speicherstadt, o maior conjunto de armazéns do mundo construídos aqui em Hamburgo para armazenar as mercadorias que eram comercializadas no porto de Hamburgo. Speicherstadt, que em alemão significa cidade dos armazéns, é simplesmente o maior complexo de armazéns do mundo. A construção começou em 1883 e foi concluída em grande parte por volta de 1927. Eles foram projetados para armazenar mercadorias importadas como café, chá, especiarias, tabaco, cacau e tapetes orientais, quando Hamburgo era um dos maiores portos do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma boa parte dos armazéns foi destruída, mas muitos foram restaurados e reconstruídos anos depois. Mas é a arquitetura deste lugar que deixa tudo ainda mais impressionante. É uma mistura de estilo neogótico com tijolos vermelhos, torres pontiagudas, gárgulas e detalhes decorativos únicos. Em 2015, a Speicherstadt foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco como exemplo único da arquitetura portuária do final do século XIX. Agora deixa eu mostrar algo bem interessante para vocês. Tudo isso daqui, antes da construção dos armazéns, era área alagada. E os armazéns foram construídos em cima de estacas de carvalho. Então, isso aqui não era área de terra, isso aqui sempre foi alagado e eles construíram em cima dessas estacas justamente para facilitar a ancoragem dos barcos, né? E a troca de mercadorias entre os armazéns e os navios, né? Muito interessante isso daqui. E hoje eles não funcionam mais como armazéns, mas aqui fica uma infinidade de lojas, cafés, galerias, museus, escritórios, tudo aqui nesses antigos armazéns. E aquele prédio lindão ali na frente, gente, é a Filarmônica do Elba, um dos prédios mais modernos daqui de Hamburgo e que já virou cartão postal aqui da cidade, e obviamente que eu vou até lá visitar com vocês. Existem alguns tours que você pode fazer para visitar o prédio da Filarmônica inteiro, ou você pode simplesmente subir até o mirante, que parece que é a parte mais legal do prédio, é justamente o mirante, onde você consegue ter uma vista de Hamburgo em 360 graus. E, gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui é o Porto de Hamburgo. Olha o tamanho disso. Não à toa, é um dos maiores do mundo, né?
dia, povo! Começando meu segundo dia aqui em Hamburgo e hoje o dia está assim, gente, que coisa linda! Diferente de ontem, que foi só nublado, o sol não deu as caras e muito frio, hoje o dia está absolutamente lindo. Isso significa que a gente tem que aproveitar muito, porque aqui na Europa o tempo é muito imprevisível, a gente nunca sabe quando o sol vai desaparecer novamente. Então, bora bater muita perna hoje, revisitar lugares em que eu estive ontem, obviamente, e descobrir lugares novos. Agora, apesar desse sol lindo, desse céu incrivelmente azul, a temperatura está baixíssima. A gente está com menos 1 grau agora, 1 grau abaixo de zero. Esse sol esquenta um pouquinho, dá uma sensação um pouco mais confortável, mas ainda assim é muito frio. Eu amo frio. Então, para mim, assim, tá perfeito. E como dizem os alemães, não existe frio, existe roupas inadequadas. E eu já tô chegando aqui de novo em Speicherstadt, que é relativamente perto do meu hotel. Eu demorei o quê? 8 minutos do meu hotel até aqui. Eu visitei aqui ontem, vocês viram. Mas eu quero visitar de novo, gente, porque com o sol tudo fica mais bonito. Por exemplo, olha a Filarmônica do Elba lá na frente, que eu visitei ontem. Olha como brilha no sol, que coisa linda. Então eu acho que hoje, com céu azul, com sol, vai ser uma experiência completamente diferente aqui em Hamburgo. Ontem, assim, sabe aquele dia com cara de dia triste? Foi a experiência que eu tive ontem. Mas hoje as coisas se transformaram completamente com esse céu azul. Olha, eu sei que vai ter gente dizendo que o vídeo está repetitivo, mas depois de um dia lindo como esse, não tem como. E eu vou voltar lá em cima, no mirante da Filarmônica do Elba, com toda certeza. Tipo, se você acha que o vídeo está repetitivo, é só pular. Mas eu vou voltar lá sim, porque é impossível não revisitar esse lugar com um dia lindo de sol como esse. O prédio da Filarmônica do Elba foi inaugurado em janeiro de 2017 e uma curiosidade é que a base do prédio é um antigo armazém portuário construído em 1963 e que foi incorporado ao projeto. Sobre ele foi erguida uma gigantesca estrutura de vidro ondulado com painéis curvados que refletem o céu e a água. A fachada lembra ondas do mar, velas de navio ou até cristais no gelo, dependendo da perspectiva. E como eu já pontuei anteriormente, a visita ao mirante é gratuita. Outra informação de utilidade pública, tem banheiro gratuito lá em cima, porque aqui em Hamburgo a coisa mais difícil é você encontrar um banheiro público. E quando encontra, é tipo assim, 1 euro, 2 euros, 3 euros para você usar o banheiro. Então, lá em cima tem banheiro limpinho e gratuito. Isso aqui onde eu estou é Hafen City, uma parte da cidade que foi revitalizada há uns anos atrás e continua um enorme processo de transformação. Era uma parte abandonada do porto de Hamburgo e hoje é um dos bairros mais modernos da cidade. E tudo isso aqui foi de uma área muito degradada para um bairro chique, moderno,
com muitas empresas, muitos escritórios, condomínios de luxo, uma transformação gigantesca que fizeram aqui nessa parte de Hamburgo. E eu estava bem lá na frente, onde ficam as Speicherstadt, a Filarmônica do Elba está bem ali, olha só, que bonito ver isso daqui. Aí tem esse calçadão enorme aqui na beira do porto, tá? O metrô passa aqui, inclusive, e nessa direção fica São Pauli. São Pauli, gente, era o antigo bairro Barra Pesada daqui de Hamburgo, que hoje é o bairro mais boêmio daqui da cidade. Inclusive, é nesse bairro que ficam as primeiras casas, os primeiros clubes noturnos que os Beatles tocaram antes de ficarem famosos. É em São Pauli. E tem esse, eu não sei se o vento tá estragando o meu áudio, tá? Mas nessa direção aqui. E dessa parte aqui saem vários passeios de barco. Eu gostaria muito de fazer um passeio, gente, mas tá um vento muito gelado. Eu tenho certeza que eu vou sofrer, porque o legal desses passeios é você ficar ali no deck, olha, no deck externo, para apreciar a paisagem, né? Só que tá muito gelado, tá coisa de 0 grau agora. E assim, com o vento, a temperatura vai ficar tipo sensação de -5 facilmente. Então assim, é um passeio bacana para fazer aqui em Hamburgo, sim. Não pretendo fazer, mas se vocês quiserem fazer, eu vou deixar aqui neste QR Code ao lado o link para vocês reservarem este passeio pela Get Your Guide e fazer com todo o conforto do mundo, tá? É melhor reservar com antecedência porque são passeios muito concorridos, às vezes não tem disponibilidade na hora, tá? Então a minha dica é reservar com antecedência, o link está aqui embaixo, ou melhor, o link está aqui no QR Code ou aqui embaixo na descrição do vídeo. E depois de um passeio nas margens do Elba, eu fui até São Pauli. O bairro de São Pauli é um dos mais famosos e infames de Hamburgo, cheio de contrastes, história, cultura alternativa e uma intensa vida noturna. Ele é tão singular que se tornou uma marca da cidade. Originalmente era um bairro de subúrbio, fora dos limites da cidade, onde moravam pessoas marginalizadas, trabalhadores do porto e marinheiros. No século XIX, ganhou fama por seus prostíbulos, bares e cabarés, servindo a clientela dos navios que se atracavam em Hamburgo. Durante o século XX, se tornou símbolo da cultura underground, resistência política e também foi bastante afetado pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, sempre ela. Hoje, São Pauli segue sendo o mais controverso bairro da cidade, onde ainda existem os prostíbulos, pontos de vendas de substâncias, cabarés e as coisas mais pesadas que vocês possam imaginar. E estes avisos aqui no chão dizem muito, já que São Pauli já foi um dos bairros mais perigosos da Europa inteira. Essa aqui é a Beatlesplatz, a Praça dos Beatles, por quê? Antes dos Beatles ficarem famosos, eles começaram a tocar nessa ruazinha aqui em Hamburgo, em 2 clubes que ainda existem aqui. E olha só, aqui temos as figuras representando os Beatles. E aqui essa é a rua onde ficam os clubes onde os Beatles começaram a tocar. E aí, gente, é o seguinte, esse aqui é o bairro boêmio de Hamburgo. Se você quer vida noturna,
este é o seu lugar. Se é seguro, aí já é outra história, não sei te dizer, tá? Eu não pretendo visitar à noite, até porque eu sou o sujeito do dia. A noite para mim é para dormir. E obviamente que agora tá vazio, tudo fechado, né? Porque agora, tipo 2 da tarde de uma segunda-feira. Nem sei se isso aqui funciona na segunda-feira, viu, gente? Mas essa é a rua onde os Beatles começaram a tocar. Na época, isso aqui era muito barra pesada, tá? Hoje é mais tranquilo, pelo que dizem. Não sei se é seguro, realmente não sei. A Europa está muito mudada. A gente tem uma imagem de que a Europa é um lugar muito seguro, mas tem lugares que não são tão seguros assim, tá? Mas enfim, se você procura vida noturna em Hamburgo, este é o seu lugar. E um dos lugares que os Beatles tocaram foi aqui no Kaiser Keller, bem nessa esquina aqui. O outro lugar é o Star Club. O Star Club também fica aqui nessa rua, mas eu não vou conseguir chegar até agora porque o portão dele está fechado. Mas, para vocês saberem, foi aqui que os Beatles começaram a tocar antes de ficarem famosos. E aí, daqui para frente é tudo história. Além disso, aqui na fachada tem o nome de várias bandas e artistas que tocaram aqui. Olha, Duran Duran, Kylie Minogue, Bad Religion, Robbie Williams. Nossa, é muita gente que tocou aqui. Olha isso, sensacional, né, gente? Ó, Beatles, o primeiro ali, ó, os Beatles. Um pedação da história musical do mundo aqui nessa esquina em Hamburgo. E esse foi meu roteiro aqui em Hamburgo, 2 dias, 2 experiências completamente diferentes. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Vou na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo. Digga, 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 die.